Uma das etapas mais importantes de um financiamento para a construção da Caixa Econômica Federal é a análise de engenharia da Caixa, que é aquele momento onde a Caixa vai estar avaliando aquele imóvel que vai ser construído e vai dizer se aquele financiamento vai ser aprovado ou não. Então é uma etapa que todas as pessoas que vão fazer um financiamento para a construção vão passar e as pessoas precisam entender como funciona isso. Então nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que tu precisa saber sobre essa análise que a Caixa faz e quais os cuidados tu precisa ter para que a casa que tu vai construir seja aprovada. A primeira coisa que eu preciso começar esse vídeo falando é que aqui a gente está falando sobre análise de engenharia da Caixa. A gente não está falando sobre aprovação de crédito. Quando a gente vai pegar um financiamento para a construção da Caixa Econômica Federal, a gente passa basicamente por duas aprovações. A primeira aprovação é onde a Caixa vai nos dizer qual o crédito que ela nos disponibiliza, ou seja, quanto que ela vai estar nos liberando de financiamento de acordo com a nossa renda. Então esse é o primeiro passo de qualquer construção financiada, a aprovação de crédito. Só que lá naquele momento onde a gente faz essa aprovação de crédito, a gente muitas vezes ainda nem tem terreno, a gente não tem projeto, a gente não tem planilha PCI, ou seja, naquele momento inicial, a Caixa está analisando o quanto a gente pode pagar de prestação de financiamento e vai estar nos dizendo o quanto de financiamento que vai ser liberado para a gente de acordo com o imóvel que a gente vai construir. Só que depois desse momento onde a gente faz a nossa aprovação de crédito, a gente parte para elaborar projeto, procurar terreno, fazer cronograma físico-financeiro da obra, ou seja, a gente começa a preparar aquele imóvel que será construído. Então, após fazer todos esses processos, a gente precisa enviar para a Caixa o projeto, a planilha PCI e todas as documentações necessárias para que um engenheiro credenciado pela Caixa avalie esse imóvel que vai ser construído. Então é nesse momento que acontece a análise de engenharia da Caixa, que eu vou te explicar agora de forma bem detalhada. Mas antes, eu peço que se tu ainda não é inscrito aqui no canal, te inscreve, ativa as notificações, tem muito vídeo bom aqui no canal. Toda semana a gente faz aqui também uma live falando bem detalhadamente sobre algum assunto envolvendo construção financiada, construção para vender, construção civil. E além disso, eu peço que se tu ainda não me segue lá no Instagram, segue lá, @engenheirosdozero. Eu tô todo dia nos stories abrindo caixinhas de perguntas e respondendo as dúvidas do pessoal. Então eu tenho certeza que meu Instagram também pode te ajudar bastante. Bom, vamos falar então agora especificamente sobre a análise de engenharia da Caixa. A primeira coisa que a gente precisa entender é em qual momento que ela acontece. Então vamos lá, pessoal, bem detalhadamente como funciona ali o processo de uma construção financiada. Primeira coisa, a gente vai aprovar o crédito, que é o primeiro passo lá no início do processo, onde a gente vai enviar para a Caixa nossa comprovação de renda e vai ser nos dito o quanto que a gente consegue pegar de crédito de financiamento. Com esse crédito aprovado, se é um financiamento de aquisição de terreno e construção, ou seja, a gente ainda não tem o terreno, a gente parte para procurar um terreno e fazer a negociação dele. Se é um financiamento de construção em terreno próprio, ou seja, a gente já tem o terreno e quer fazer apenas a construção da casa, então a gente não precisa fazer esse passo, afinal o terreno já é nosso. Mas quando a gente possui ali o terreno ou faz o contrato do terreno, o próximo passo é elaborar os projetos dessa casa. A Caixa vai precisar analisar esses projetos. Afinal, gente, quando a gente faz um financiamento para a construção, a única garantia que o banco tem é o imóvel que será construído. Ou seja, é uma promessa que a gente faz para o banco. Vou construir essa casa e tu vai estar pegando essa casa que será construída como garantia. Então vamos lá. Encontramos o terreno, fazemos todos os projetos desse terreno. A gente também vai precisar fazer uma planilha chamada PCI, Proposta de Construção Individual, que na verdade quem vai estar elaborando essa planilha é o engenheiro ou o arquiteto responsável técnico pela tua obra. E essa planilha é basicamente um cronograma físico-financeiro da obra. Então é onde a gente vai colocar detalhadamente qual o custo de cada serviço da nossa obra, quanto que ela vai custar no total, qual o valor do nosso terreno, qual o tempo de execução dessa nossa obra, enfim, todas as informações que o engenheiro credenciado pela Caixa vai precisar para estar analisando essa casa que a gente vai construir.
Quando a gente tiver com a planilha PCI finalizada e com os projetos também todos finalizados, a gente vai estar enviando isso direto para um gerente da Caixa ou então para um correspondente da Caixa que vai estar intermediando essa nossa relação com o banco. E esse gerente ou correspondente vai colocar lá no sistema da Caixa e vai gerar uma ordem de serviço para uma empresa credenciada à Caixa fazer então a tão famosa análise de engenharia da Caixa. Pessoal, esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. Não é um engenheiro funcionário da Caixa que vai estar analisando o nosso processo. São empresas terceirizadas, credenciadas pela Caixa, que fazem esse serviço. Então, empresas de engenharia ou arquitetura que vão estar sendo contratadas para elaborar esse serviço de analisar o nosso processo ali que a gente está fazendo. Ou seja, gente, nesse ponto vocês já conseguem entender que acontece muito de ter muita diferença de uma análise para outra. Afinal, como não é um engenheiro ali funcionário da Caixa, tem empresas que vão ser muito mais rigorosas e vão ter uma análise bem mais profunda desse imóvel que vai ser construído e tem outras empresas que vão ser bem mais flexíveis ou não tão exigentes. Então esse é um ponto que vocês precisam saber. Acontece muito de em alguns processos aqui da minha construtora, o engenheiro da Caixa ser bem criterioso, enquanto que em outros processos ele analisa ali bem por cima o que a gente está enviando para ele. Só que, gente, independente se esse engenheiro aí que vai estar analisando o teu processo for um cara mais rigoroso ou um cara mais flexível, ele vai analisar basicamente 3 coisas do teu processo. Ele vai analisar o teu terreno, ele vai analisar os teus projetos e ele vai analisar a tua planilha PCI. Ou seja, ele vai estar analisando o teu imóvel. Quando a gente fala em construção financiada, imóvel sempre é a soma de terreno mais construção. Então, se eu falo que eu vou construir um imóvel de 500 mil reais, isso quer dizer que a soma do terreno mais a obra, a construção, vai custar 500 mil reais. Imóvel não é sinônimo de obra. Imóvel é obra mais terreno. Ou seja, gente, independente se é um financiamento de aquisição de terreno e construção ou um financiamento de construção e terreno próprio, esse engenheiro vai estar analisando e avaliando o teu terreno, vai estar colocando um valor de avaliação para esse teu terreno. Então, basicamente, o que esse cara faz é pegar o teu projeto, ir até o teu terreno e analisar essa planilha PCI e dar um valor de avaliação para esse imóvel. Ou seja, ele vai falar o quanto que essa casa, depois de pronta, vai valer. Então, a Caixa vai fazer ali uma avaliação técnico-econômica, se isso é viável para ela ou não. Então, quando que vai ser viável e quando que não vai ser viável? Vai ser viável quando o valor que tu propôs de imóvel, terreno mais construção, for igual ou inferior ao valor de avaliação desse engenheiro. Ou seja, a Caixa quer saber se essa casa, depois de pronta, vai valorizar, ela vai valer um valor maior do que ela te emprestou para construir essa casa. Afinal, lembrem-se, pessoal, a única garantia que o banco tem é esse próprio imóvel que será construído. Então ele precisa ter certeza que esse imóvel vai valorizar. E, gente, é claro que vai. A gente sabe que toda casa depois de pronta valoriza demais. Então, normalmente, essas avaliações são bem tranquilas e sempre aí costuma dar certo e o engenheiro costuma aprovar isso. Só que além disso, gente, o engenheiro vai estar analisando ali algumas exigências técnicas da Caixa, vai estar analisando ali a matrícula desse imóvel, se está tudo certinho, se o endereço que tu colocou no projeto, na planilha PCI, é o mesmo que está na matrícula do imóvel. Ou seja, ele vai estar analisando essas questões mais básicas da tua casa para ter certeza aí que todas as informações são coerentes e estão batendo entre si. Então, gente, o processo de forma cronológica como ele acontece. A gente envia toda essa documentação para a Caixa. A Caixa vai gerar uma OS, uma ordem de serviço, e vai estar passando esse serviço para um engenheiro credenciado pela Caixa. Esse engenheiro credenciado pela Caixa, ele vai estar recebendo os dados do teu engenheiro responsável técnico para ele entrar em contato com o teu engenheiro para fazer então a visita no teu lote. Esse engenheiro credenciado, ele vai ter 4 dias para fazer essa visita no teu terreno. Então, entre ele receber ali a ordem de serviço, ele tem 4 dias para entrar em contato com o responsável ali por aquela obra para estar fazendo essa visita no lote. Então, eles vão marcar ali um dia que os dois possam ir até o terreno e ele vai lá e faz a avaliação desse terreno.
Então ele vai ali tirar algumas fotos, vai analisar ali a redondeza desse imóvel onde ele está localizado e vai estar dando ali um valor de avaliação para esse terreno. Após isso, ele vai pegar e vai analisar todo o restante da documentação, ou seja, vai olhar os teus projetos, vai olhar a matrícula desse terreno e vai olhar também a planilha PCI. E é ali onde acontecem os maiores problemas. Afinal, gente, a planilha PCI, eu gosto de falar que é o coração de uma obra financiada, porque é ali que a gente vai estar dizendo para a Caixa todas as informações da obra, quanto vai custar, quanto tempo vai demorar. Então esse cara vai avaliar se o preço de metro quadrado que tu está colocando para essa obra está condizente com a realidade da tua localidade. E vai estar avaliando principalmente se o quanto tu está gastando entre terreno mais construção vai ser inferior ao que esse imóvel vai valer depois de pronto. É aquela análise técnico-econômica que a Caixa faz. Gente, se vocês colocarem valores bem dentro do padrão do que se gasta em uma obra, do padrão que tu está construindo na tua cidade, se o valor ali de avaliação do terreno tiver coerente, vai dar tudo certo e esse processo vai ser aceito de uma forma bem tranquila. Um outro ponto que eu queria falar aqui que é muito importante, que é principalmente para financiamentos de aquisição de terreno e construção, que é quando a pessoa vai englobar em um único financiamento a compra do terreno e a construção da casa. O engenheiro da Caixa, ele vai colocar um valor de avaliação para esse teu terreno que tu está comprando. Só que, gente, se esse valor de avaliação do terreno que tu está comprando for inferior ao valor que tu negociou com o vendedor do lote, a Caixa vai pagar no máximo esse valor. Então esse é um risco que a gente corre num financiamento de aquisição de terreno e construção. Trazendo para um exemplo, vamos supor que eu comprei um terreno que eu negociei com o vendedor do lote, coloquei ele no contrato de promessa de compra e venda de R$200 mil. Só que o engenheiro da Caixa chegou até o teu terreno e falou que esse terreno vale R$180 mil. A Caixa não vai negar o teu processo, só que a Caixa vai pagar no máximo para esse vendedor do lote o valor de avaliação do engenheiro, ou seja, R$180 mil. Então esse é um risco que a gente pode estar correndo. Só que, gente, não costuma acontecer, tá? Normalmente o valor de negociação ali de um terreno é bem o valor de mercado dele ou um pouco inferior, então costuma dar bem certo. Mas é claro, se vocês pegarem aí um engenheiro mais chatinho, mais rigoroso, pode acontecer essas questões. Lembrando que se, o cara colocou um valor ali de avaliação completamente diferente, tá tudo muito estranho, tu pode solicitar para a Caixa para que ela chame um outro engenheiro para estar analisando o teu processo. Em relação à planilha PCI, gente, é bem comum de ter alguns errinhos, de um engenheiro pedir para fazer algumas alterações, mas isso vai ser comunicado para ti, o teu correspondente vai estar te passando as alterações que são necessárias de serem feitas, tu faz essas alterações e depois o processo vai fluir naturalmente. Tendo o ok do engenheiro, que ele tem o prazo de 15 dias para emitir o laudo, a partir que ele recebe ali a ordem de serviço, aí tu já tá tudo certo, tu já vai ser nos próximos dias chamado para fazer a assinatura do contrato de financiamento. Por fim, pessoal, queria falar sobre um último ponto muito importante. Até então, não era necessário, nesse momento ali onde a gente envia a documentação para análise da engenharia da Caixa, enviar o projeto aprovado pela Prefeitura. Mas a partir do dia 1º de agosto, isso vai ser exigido pela Caixa. Então a gente vai precisar estar com o projeto aprovado e com o alvará de construção para dar entrada na engenharia da Caixa. Então, voltando para aquele passo a passo do processo, um processo antes de vocês darem entrada na análise de engenharia da Caixa é aprovar esse projeto na Prefeitura e pegar o alvará de construção, que essa vai ser uma documentação que o engenheiro credenciado pela Caixa também vai estar analisando. Pessoal, espero que vocês tenham entendido como funciona aí a análise de engenharia da Caixa, vocês contratando aí uma construtora, um engenheiro que entenda sobre obras financiadas, eu tenho certeza que o processo de vocês vai ser aprovado e vai fluir de uma forma bem natural. Comentem aqui o que vocês acharam, se vocês curtiram, não deixem de dar o like, isso me ajuda demais, faz com que esse vídeo atinja mais pessoas. E por fim, se vocês ainda não são inscritos no canal, não deixem de se inscrever e ativar as notificações. Obrigado pela atenção e até a próxima!